pessoal! Nós estamos começando mais um vídeo da série Cuidar de quem cuida da Atos de Nova Saúde. Eu sou Alice Sarantopoulos, estamos aqui com a Rosa Colombrini e nós vamos contar um pouco para vocês o que é esse tal de Lean Healthcare, de onde ele veio, qual que é o objetivo do Lean, como ele ajuda nós profissionais, nos ajuda dentro da área da saúde a melhorar o processo. Então, se você não conhece o Lean, ou se já conhece, vem com a gente nesse vídeo. A gente vai começar a mergulhar nesse tal de Lean, certo, Rosa? Então, eu vou começar falando um pouco o que significa essa palavra Lean. Na verdade, Lean é uma filosofia de gestão que nos ajuda a melhorar os processos de trabalho e entregar valor para o nosso cliente. E vou dar um spoiler aqui, vem da Toyota. Por que um spoiler? Porque a Rosa vai contar um pouquinho para nós depois a linha do tempo. Então, da onde veio o Lean? Quando que tudo começou? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar do Lean, que significa enxuto, significa magro, é um pouco o que isso traz para a saúde, o que isso traz para os hospitais, para os centros de saúde, para as clínicas, para os laboratórios que aplicam o Lean. Primeira coisa que eu falo é que ela gera uma transformação cultural. Então, o que significa isso? Né? A gente tem, dentro de um sistema, dentro de uma empresa, dentro de um setor, a gente tem a maneira com que as pessoas pensam, trabalham, falam e reagem frente a situações. E essa cultura das instituições, ela é muito carregada com o histórico da instituição, com quem fundou a instituição. E pensando nisso, quando a gente entra para o Lean, quando a gente se transforma em uma instituição Lean, a gente tem essa transformação da cultura. Então, as pessoas começam a mudar a maneira com que elas pensam, mudar a maneira de agir, e é impressionante ver como essa cultura transforma mesmo as pessoas e os processos. E uma das coisas que essa cultura Lean gera nas pessoas é um apetite insaciável pela melhoria contínua. E é muito verdade isso, né, Rosa? A gente até brinca que quando a gente vê um problema, dá uma aguinha na boca, a gente quer ir lá resolver o problema, a gente fica meio apaixonada por problema, porque a gente entende que os problemas realmente são oportunidades de melhoria. Então, a gente fica com esse apetite insaciável para melhorar, para transformar, para mudar para melhor. E a gente fala também que o Lean é uma jornada. Então, a gente tem um começo, né? Então, o Lean a gente começa, essa jornada tem um início, mas ela não acaba em si só, ela não tem um fim. Então, não é, consegui o selo Lean, pronto, sou Lean. Não é assim, a gente está sempre em transformação. A gente está sempre buscando a perfeição, buscando a melhoria contínua. E, às vezes, fica muito utópico quando a gente fala isso, né? Que Lean gera transformação cultural, Lean é uma filosofia de gestão, Lean muda o mindset das pessoas. Fica, às vezes, um pouco difícil da gente pensar como aplicar isso, essa coisa tão teórica e bonita e linda, como aplicar isso na vida real, né? O pé no chão, a mão na massa. Então, o Lean dispõe de várias ferramentas que nos ajuda a aplicar os princípios e os fundamentos. Então, de um lado, a gente tem os princípios e fundamentos, que são parte da filosofia do Lean, mas, de outro lado, a gente tem as ferramentas práticas, que nos ajuda a colocar isso daqui em prática, né? Nos ajuda a realmente gerar esse valor, gerar essa transformação. E a gente vai falar também um pouquinho dos objetivos do Lean. Então, para que serve o Lean? O que ele traz para as instituições? Então, a primeira busca aí do Lean é reduzir desperdício, é eliminar desperdício. Nós vamos fazer um outro vídeo mais para frente falando dos 8 desperdícios na área da saúde. Mas esses desperdícios que o Lean busca eliminar, e está sempre atento, né? O olhar do líder Lean está sempre atento a eliminar os desperdícios, nos ajuda a entregar valor para o cliente. Outra coisa que a gente busca reduzir também são as burocracias. Então, aquela burocracia desnecessária, que mais trava o processo do que facilita. Então, realmente são coisas que não agregam valor, que são prejudiciais para o processo, para o desenrolar das atividades. A gente busca também eliminar retrabalho. Então, quantas vezes você já se pegou
pensando assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso de novo? Como que isso veio parar na minha mesa de novo? Sabe, esse retrabalho que muitas vezes gera custos, gera tempo de desperdício, gera espera para o nosso paciente. Então, a gente também busca criar sistemas que facilitam na eliminação desse retrabalho. Nesse processo também a gente acaba eliminando etapas desnecessárias, que às vezes a gente também não entende, né? Por que isso tem que passar na mão de uma pessoa para assinar, para passar para outra e fazer isso. Não são aquelas etapas de checagem, rechecagem, trichecagem, que muitas vezes a gente não entende nem o porquê daquilo. Então, a gente analisa isso. O Lean tem ferramentas que nos ajudam a identificar esses problemas no processo para eliminar, para reduzir, para melhorar. E, por último, assim, uma das coisas que é consequência dessa melhoria toda de processo é a eliminação de gastos desnecessários. O custo da saúde, ele é altíssimo. E quando a gente começa nessa jornada Lean, a gente percebe que 30% do custo da saúde é desperdício, isso é dado, publicado. Então, realmente, a gente tem muita oportunidade de melhoria aí. E, por outro lado, a gente também busca com o Lean aumentar a agregação de valor para o nosso cliente, aumentar a agregação de valor para o nosso paciente, que é quem está ali na linha de frente, recebendo esse cuidado, recebendo esse atendimento. Então, o nosso objetivo é, sim, entregar valor para ele. A gente também busca aumentar o controle da segurança, o controle do risco, e a Rosa vai falar um pouquinho de como isso tudo começou, né, essa questão do Lean aplicado à saúde, pensando no fator humano, nos riscos e na segurança do paciente, a segurança do colaborador. A gente também, um dos resultados assim, mais incríveis que eu acho do Lean, fora a melhoria de indicadores e de processo, é a satisfação. E aqui eu falo da satisfação do colaborador e a satisfação do paciente. A gente sempre, quando começa nessa jornada Lean, eu e a Rosa vivenciamos isso com várias pessoas, realmente essa satisfação, essa motivação para o colaborador é muito grande, é muito forte isso. Então, são pessoas que saem de uma experiência de desmotivação, de não entender a importância dele ali naquele processo, para uma experiência Lean que é de realmente estar feliz com o trabalho, se sente importante, se sente parte daquela atividade e realmente ver essa transformação é muito, muito rico. E, claro, a gente também acaba melhorando a questão da agilidade, da eficiência. Então, o Lean, ele traz esse benefício bem comprovado, bem já discutido na literatura e em vários países do mundo, que isso vai, sim, gerar transformação na saúde. E eu e a Rosa, particularmente, nós também acreditamos no poder de transformação para o sistema de saúde brasileiro que tem no Lean, tá certo? Então, Rosa, eu vou deixar aqui para você contar um pouco, então, dessa história, de onde veio, para onde vai o Lean. Então, pessoal, olha só, ouvir a Alice falar do Lean é sempre muito encantador, e então nós vamos contar aqui um pouquinho a história do Lean, que eu me sinto muito à vontade, porque tem uma relação direta com a minha história de vida. Minha mãe era tecelã das fábricas Matarazzo, em Rio Claro, e o Lean começou no século XIX, no final do século XIX, no Japão, com o senhor Sakichi Toyoda, observando a mãe dele, que era tecelã, e as dificuldades que ela enfrentava na ruptura de um fio, no tempo que ela gastava para poder unir as duas pontas da linha, e todo o trabalho que a mãe dele tinha. Então, o Lean começa lá no século XIX, no Japão, com essa pequena empresa familiar de artesãos, de tecelãos. Logo no início do século XX, existe uma paixão do filho do senhor Sakichi por automóveis, e ele vai entrando em contato com os Estados Unidos para tentar conhecer um pouco mais a respeito da indústria automobilística. Porque, na época, a Ford tinha implantado as indústrias Ford em várias cidades dos Estados Unidos e tinha adotado o sistema de gestão científica.
Mas o mais interessante é que todo mundo se lembra desse modelo de gestão Taylor, em que você tem, de fato, um chefe e o subordinado tem que cumprir aquilo que o chefe mandou. E as indústrias produziam o Ford T preto, mesmo que o cliente quisesse um Ford azul. E aí entra muito o que a Alice falou, né? Não atender exatamente aquilo que o cliente precisa e quer, mas aquilo que a indústria na época podia ter condições de dar. E aí, então, vai se desenvolvendo a indústria automobilística nos Estados Unidos. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que já foi uma ruptura muito grande nas economias mundiais, e o Japão não perdeu o seu desejo de fazer o desenvolvimento da indústria automobilística, e lá na década de 30 começa a ser realmente organizada as indústrias Toyota. Mas vivemos a seguir, na década de 40, a Segunda Guerra Mundial. Todos nós que estamos vivendo a pandemia do Covid sabemos o que significa o mundo estar em guerra contra alguma coisa, mas na época eram nações umas contra as outras, e o Japão saiu da Segunda Guerra Mundial destruído, né, com as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas olhem só, o Japão, ele pode ter sido destruído, mas ele tinha alguns pilares internos da sua gestão, da sua nação, que deu muita força para que eles retomassem a vida e a economia no país. Então, eles tinham uma cultura milenar, eles tinham um sistema educacional muito forte e estruturado, eles tinham um desenvolvimento técnico-científico, e eles tiveram, no pós-guerra, a ajuda dos Estados Unidos e dos aliados, ajuda financeira, para, de fato, reerguer a economia japonesa, né? E, associado a isso, Deming, que é um dos papas da gestão, Juran, o Ishikawa, eles se juntaram no Japão para fazer o quê? Para, de fato, desenvolver o sistema Toyota de produção. E aí, então, a Toyota se desponta como uma das grandes empresas produtoras de carro. Mas, e aí os Estados Unidos, lá na década de 80, começa a ver o seguinte: como assim o Japão, com essa velocidade de produção, de desenvolvimento, carros mais enxutos, carros menores, né, ganhando o mercado americano? Então, o governo dos Estados Unidos e um grupo do MIT vai para o Japão fazer um estudo da Toyota. O que será que a Toyota tem que nós não temos, né? E eles descobriram um negócio que ficou expresso como "This is so lean". Então, era assim, era tudo enxuto, a produção era enxuta, né? Se você chegar no Japão hoje em dia e perguntar sobre o Lean, eles vão olhar para você com um cantinho de olho assim e dizer: não sei bem do que você está falando, porque no Japão é reconhecido como sistema Toyota de produção. Mas esses engenheiros, esses cientistas que foram para lá para tentar entender o que era o sistema Toyota de produção, voltaram para a América e escreveram um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, de Umaki Jones, que depois nós vamos deixar como referência aqui para vocês. Esse é um livro que realmente faz com que o sistema Toyota de produção ganhe espaço agora no Ocidente, nas indústrias automobilísticas e depois em toda a área de manufatura. E como que o Lean chegou na área de saúde? Na década de 90, realmente o mundo estava muito preocupado com os eventos adversos que aconteciam na área da saúde, quer seja por uma medicação que foi administrada errada, o nome dos pacientes que haviam sido trocados, a cirurgia feita em local inadequado, uma higienização das mãos que comprometia a segurança do paciente, e isso, a documentação do paciente que não tinha as informações que eram necessárias, e no final da década de 90, com o relatório Errar é Humano, então abre-se a discussão sobre a importância da segurança na área da saúde.
o primeiro país a adotar o Lean Healthcare como base do seu sistema foi o sistema de saúde do Reino Unido, o NHS, que tem sido amplamente aplaudido durante a pandemia de Covid pela sua dedicação, pela maneira como ele organiza a assistência e a atenção dada à comunidade, aos pacientes. Então, lá em 2002, o Reino Unido adota a metodologia Lean Healthcare dentro do seu sistema de saúde. Os Estados Unidos começam a ter experiências em vários hospitais americanos e no Brasil, entre 2000 e 2010, começam as primeiras instituições a adotarem essa metodologia Lean. Dentre elas está o Instituto de Oncologia do Vale, que é o IOV, que é considerado padrão ouro nas instituições de saúde de implantação da metodologia Lean Healthcare. E de 2010 para cá, o que nós mais temos visto são de pequenos a grandes hospitais, clínicas, laboratórios, realmente utilizando a metodologia, a filosofia Lean. Muitas vezes as pessoas aplicam Lean e não sabem que estão aplicando, e o que é mais encantador nisso tudo, além de todos os resultados alcançados, como a Alice falou, nos indicadores, nos processos de melhoria interna dentro das instituições de saúde, é também ver a transformação e o sentimento de pertencimento dos profissionais de saúde àquela instituição, porque isso passa a fazer parte do valor que é entregue aos pacientes. Então, essa é um pouquinho a história, de uma maneira bastante sintetizada, de como que uma filosofia, um modelo de gestão saiu do sistema da indústria automobilística e chegou até o nosso sistema de saúde. É uma jornada que tem início, mas ela não vai ter fim, porque ela busca a perfeição. E como somos seres humanos, nós vamos sempre ter alguma coisa para melhorar. Também, Alice, só como um recado, assim, uma lembrança, Alice e eu participamos do grupo de inovação e gestão em pesquisa, né, da saúde, da Unicamp, coordenado pelo professor Lilimin, e nós temos visto o quanto o Lean transforma as instituições. Com as nossas reuniões mensais, nós realmente vimos isso acontecer, tanto nas nossas instituições onde nós trabalhamos, como compartilhamos as experiências de tantos profissionais realmente construindo essa transformação cultural nas instituições de saúde. Acho que por hoje, em termos de contar a nossa história, era isso. E nós queremos também deixar, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo contando um pouco essa história do Lean, tem tradução em inglês, né, legendinha em inglês, mas é um vídeo muito legal, é longo, mas é bem legal para você entender a fundo essa história do Lean na manufatura. Ele não traz o aspecto da saúde, mas é bacana para você entender o início disso tudo, um pouco do que tem na máquina que mudou o mundo também. Nós vamos deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para você baixar um livro que nós escrevemos, já está na 2ª edição. Esse livro fala o que é esse tal de Lean Healthcare. Então, se você quer saber mais sobre o Lean, se você quer se aprofundar mais, tem esse nosso livro também que você vai poder baixar por meio desse link. Nós vamos deixar também algumas dicas de leitura de livros e até um link onde você pode acessar esse livro para aprender mais também sobre o Lean. Então, são aqueles livros iniciais, aquela leitura inicial para você começar a entrar nessa jornada e que eu tenho certeza que vai ser excelente. Já fica aqui também uma propaganda dos nossos próximos vídeos. Nós vamos falar sobre os princípios do Lean na saúde, nós vamos falar sobre os desperdícios do Lean na saúde. Então, fica com a gente, vai nos acompanhando, que a gente com frequência quer ir publicando esses vídeos aqui no canal também para levar o Lean para todos. Certo, Rosinha? Certinho. Então tá, um abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo. Até mais.